Imagina ser capaz de enganar um dos exércitos mais poderosos da história com um plano que, à primeira vista, parece quase absurdo. Em 1943, no auge da Segunda Guerra Mundial, os aliados montaram uma das operações mais engenhosas e arriscadas do conflito, a Operação Mice Meat. A ideia era tão absurda que poderia facilmente ter falhado, mas, contra todas as probabilidades, ela mudou o rumo da guerra. Nesse vídeo, vamos explorar o que foi essa operação, como ela funcionou e o impacto que ela teve no desfecho da Segunda Grande Guerra Mundial. Em 1943, os aliados precisavam desesperadamente abrir uma nova frente de batalha contra as forças do eixo. Eles planejavam invadir a Sicília, na Itália, um ponto estratégico para alcançar o coração da Europa. Mas havia um grande problema. Os alemães já suspeitavam que a Sicília seria o próximo alvo. Então, os estrategistas britânicos decidiram usar uma tática que nunca havia sido tentada em grande escala: a desinformação. Para enganar os alemães, o serviço secreto britânico, o MI5, criou a Operação Mice Meat. O plano consistia em convencer os alemães de que o verdadeiro alvo não era a Sicília, mas sim a Grécia e a Sardenha. Para isso, os britânicos precisavam fazer os alemães acreditarem que tinham interceptado documentos secretos, sem, é claro, levantar suspeitas de que tudo era uma armadilha. Foi então que veio a ideia de criar uma identidade falsa para um oficial chamado Major William Martin. Para isso, o MI5 encontrou o corpo de um homem que havia morrido recentemente. Ele seria o Major Martin em sua missão final. Os agentes vestiram o corpo com um uniforme militar britânico, adicionaram detalhes como cartas de amor e uma foto de uma namorada fictícia, criando um personagem completo e verossímil, para evitar o máximo de suspeita por parte dos alemães e fazer com que eles acreditassem com muito mais facilidade no personagem. O Major carregava uma pasta, e dentro dessa pasta haviam documentos altamente sigilosos, sugerindo que os aliados estavam planejando uma invasão na Grécia e na Sardenha, e não na Sicília. Esses documentos foram redigidos com todo o cuidado para parecerem reais, incluindo assinaturas de oficiais de alto escalão britânico. A ideia era fazer com que os alemães interceptassem esses papéis e, acreditando na veracidade deles, mudassem suas defesas. Para fazer com que o plano parecesse uma coincidência e evitar levantar suspeitas, os britânicos levaram o corpo do Major Martin a um ponto no litoral da Espanha, onde sabiam que os agentes alemães operavam secretamente. Eles então soltaram o corpo no mar, próximo à costa, para que os espanhóis o encontrassem e, eventualmente, os documentos fossem direto para a mão dos alemães. Como os britânicos esperavam, o corpo foi encontrado e entregue pelos espanhóis aos alemães. O corpo foi encontrado pelas autoridades espanholas, que mantinham uma colaboração secreta com os alemães. A pasta com os documentos foi analisada pelos espiões, que rapidamente enviaram a informação para Berlim. Convencidos de que tinham encontrado informações valiosas, os alemães realocaram tropas e reforçaram suas defesas na Grécia e na Sardenha, deixando a Sicília praticamente desprotegida. Com as defesas alemãs focadas na direção errada, os aliados puderam invadir a Sicília em julho de 1943, com muito menos resistência. A invasão foi um sucesso e representou uma grande vitória para as forças aliadas, permitindo que eles avançassem rumo à Itália continental e colocando uma pressão maior sobre as forças do eixo. A Operação Mice Meat é lembrada como uma das ações de desinformação mais engenhosas da Segunda Guerra Mundial, e de fato, foi uma combinação de planejamento meticuloso, criatividade e coragem. Esse episódio é uma prova de como, na guerra, a inteligência e a estratégia podem ser tão letais quanto as armas no campo de batalha. A operação inspirou livros, filmes e continua a intrigar historiadores e entusiastas até hoje. E pensar que tudo isso começou com um oficial que nunca existiu. Uma curiosidade dessa história é que o corpo usado para a criação do Major Martin foi o de um homem sem teto que morreu em Londres. Sua identidade foi mantida em segredo por muitos anos até que foi revelada lá em 1996. E um dos grandes medos dos britânicos era justamente de que quando os agentes espanhóis tivessem acesso aos documentos, eles o devolvessem diretamente aos britânicos sem passar pelas mãos alemãs, assim fazendo com que o plano não funcionasse como esperado. E outra curiosidade é que a Operação Mice Meat serviu de inspiração para o livro The Man Who Never Was, O Homem que Nunca Existiu, escrito por uma pessoa que era uma das responsáveis pela operação. O livro foi adaptado para o cinema em 1956 e mais recentemente em 2021. Se você gostou dessa história e não sabia dessa, deixa aí teus comentários, se inscreve no canal e não esquece de deixar aquele like. Falou, até o próximo